Bom, vamos dar continuidade, então, ao estudo do processo de execução. Estamos na teoria geral, né? E um dos temas importantes aqui para falar sobre a teoria geral é sobre o título executivo, né? Nós já comentamos, né, lá na aula de princípios, né, no executio sine título, ou seja, não existe execução se ela não estiver aparelhada, não estiver amparada no título executivo. E os títulos executivos, eles vêm descritos em lei, né, previstos na lei. E então, o título executivo, né, nada mais é uma condição, né? Então, usei a expressão do, do Túlio Liebman, né, da Túlio Liebman, então, que ele é o bilhete de ingresso, né, da execução. Então, é uma condição, né, necessária e suficiente para se deflagrar uma ação de execução, né? Se fala que é necessária justamente por causa daquele princípio que nós trabalhamos no executio sine título, que sem o título você não consegue deflagrar uma execução. Aliás, o juiz tem que fazer o controle da admissibilidade da execução, verificando se você tem ou não tem o título. Então, é uma questão interessante que você precisa mentalizar. O título executivo, ele é uma matéria de ordem pública. Então, e fala que nós temos também que ele é uma condição suficiente, né? Porque o direito que estiver ali constando no título é o que precisa de fato ser executado. Né? Então, e não se faz qualquer juízo de valor sobre aquilo que está constando no título. Quando você está diante de um título executivo, que é conferido por lei, né, a lei confere eficácia executiva, você não discute, você não faz um juízo de valor acerca daquele direito que está expresso naquele título executivo. E o título é um documento, então, né, que vai atestar, né, que existe uma obrigação. E essa obrigação, né, pode ser de pagar, de fazer, de não fazer, de entregar coisa, né? E não basta você ter o título. Nós vimos também que ele tem que ser líquido, certo e exigível. O título certo, né, é aquele que atesta que existe uma obrigação. Ele fala ali, que até coloquei em forma de pergunta, né, para vocês, que ele vai dizer quem são credor e devedor, que tipo de obrigação, né? Então, esse é um ponto, né, de amarração muito interessante, porque a certeza, né, então ela é correlacionada à existência da obrigação em si, apresenta essa questão estrutural, né? O título também precisa ser exigível, né? Exigível é o elemento temporal, né? A partir de quando esse título está vencido, a partir de quando essa obrigação está vencida, a partir de quando estamos diante do inadimplemento. Então, essa é uma questão muito interessante, né? O elemento temporal. Então, é imprescindível que se faça essa análise, né? Porque se a obrigação não está vencida, obviamente ela não pode ser executada. E a liquidez, né? Então o título tem que ser líquido, certo e exigível, né? Ou seja, temos que ter o elemento certeza, exigibilidade e liquidez. Quando se fala em liquidez, nós estamos falando justamente da quantificação, expressão monetária, né? O valor da obrigação, a quantificação da obrigação. Óbvio também, né, com a devida atualização monetária, né, cômputo de juros, né, e outras verbas, se for o caso. E antes do início de uma execução, por exemplo, se for uma execução de obrigação, uma execução de título judicial, né, pode ser que a gente esteja diante de um título ilíquido. Né, nós temos obrigações ilíquidas. É permitido no sistema processual civil que se forma um pedido ilíquido. Né? Você tem aquele caso da sua indenização, você não consegue ainda repercutir todas as dimensões, né, do dano, então isso não impede que você proponha uma ação. Você pode propor a ação de indenização, discutir ali
se deve ou se não deve. E depois, né, mais para frente, você averigua se há ou não a quantificação, né? Quantificação. E até a aula que eu estou devendo para vocês, eu vou gravar esse final de semana, vai ser sobre justamente isso, liquidação. Liquidação de sentença, né? E uma parte estrutural também da execução, que eu não expliquei, que é falar sobre a diferença entre a execução direta e a execução indireta, execução por subrogação, né? Execução por coerção, que é bem interessante também essa divisão, tá? Naquela aula que eu teve aquela confusão de horários, né? Então eu vou gravar esse final de semana e disponibilizar para vocês, tá bom? Bom, então, feitas essas considerações, né? Relembrando a vocês o que nós falamos lá na aula de princípios, então vamos então proceder esse estudo, né? Estudo do título executivo. Bom, como você já percebeu, né, nós podemos ter duas categorias de títulos, né? Podemos ter títulos de origem judicial, provenientes do Poder Judiciário ou equivalente. Essa é a primeira modalidade que nós vamos estudar. Isso foi previsto no artigo 515, né, do Código de Processo Civil. E podemos ter também os títulos executivos chamados de extrajudiciais. Os títulos extrajudiciais, eles são oriundos das tratativas negociais. Tratativas negociais. Então, eles são formados fora do Poder Judiciário. Né? Então, aqui nós vamos estudar, por exemplo, títulos de crédito, né, que vocês já devem ter visto lá em direito empresarial, né? Então, vamos falar sobre escritura pública, né? Até trouxe um esquema aqui, tem vários esquemas aqui sobre os títulos extrajudiciais, tá? Então, eles são formados por acordo de vontade, tratativas negociais. Então, nós vamos ver o estudo dos títulos de crédito, né? Instrumentos de transação, olha aí, acordo, né? Então, referendados, né? Contratos também são considerados títulos executivos extrajudiciais, né? Então, contrato de seguro de vida. Então, temos uma série de títulos aqui que nós vamos falar. Certidão da dívida ativa, que é bem interessante, nós vamos entrar um pouco em tributário, vamos falar um pouco aqui da regra matriz de incidência tributária, senão vocês não compreendem o que vem a ser essa CDA, né, a certidão da dívida ativa, que é o título executivo extrajudicial formado unilateralmente pela fazenda pública, né, pelo poder público, que vai aparelhar a chamada execução fiscal. Tá? Então, essa parte aqui é importante, até mesmo para você compreender, né, o que é uma execução fiscal, tá bom? Outra modalidade, nós vamos explicar, contribuições dos condomínios, né, também são títulos executivos. E a questão dos tabeliães, né, dos notários, né, então temos uma certidão também que eles emitem, que também é título executivo extrajudicial, tá bom? Então, é uma matéria, eu vou precisar aqui de pelo menos umas 2 aulas, trouxe aqui vários entendimentos do STJ também para a gente comentar, tá bom? Então, vamos começar hoje, provavelmente hoje vamos ficar só nos títulos judiciais, e aí na próxima aula eu falo sobre os títulos extrajudiciais, tá bom? Então, saiba que nós temos 2 categorias, então, de títulos, os provenientes do Poder Judiciário, que estão regulados no artigo 515, e os títulos extrajudiciais estão previstos no artigo 784. Um outro ponto que você precisa mentalizar, eu comentei isso lá na aula introdutória, né, mas não custa eu relembrá-los. Conforme o tipo de título, nós vamos ter uma variação de procedimento. E as execuções por título judicial têm uma lógica, e as execuções por título extrajudicial, outra lógica. As execuções por título judicial, como nós estamos buscando a efetividade de um provimento judicial, em caso de descumprimento de uma sentença, por exemplo, se for necessário entrar com uma execução,
da sentença, que a gente chama de cumprimento de sentença, o sistema é um sistema punitivo. Ele vai punir o devedor, punir o executado por não ter cumprido com a sua obrigação, fixada em sentença. Então, o interessado, ele vai fazer um mero requerimento para deflagrar a ação de execução. É um mero requerimento. Petiçãozinha simples. Só falando, olha, não houve o pagamento espontâneo por parte do devedor, apesar da sentença ter transitado em julgado, apesar de nós estarmos diante de uma sentença líquida, certa e exigível. Então ele faz o requerimento, o advogado da parte contrária é intimado. E se o advogado tem incumbência de informar, né? É bom ver, nesse caso não tiver advogado, então aí tem que ser feita uma intimação pessoal. E aí começa a fluir um prazo de 15 dias para pagar. Não pagando, vai incidir uma multa de 10%. Por isso que eu falei que é um sistema punitivo. 10% de multa pelo não pagamento e mais 10% de honorários. E aí vai ser expedido mandado de penhora e avaliação. Agora, e se for título extrajudicial? Igual contratos, cheque, nota promissória, né, que são os títulos de crédito. Perceba, nós não tivemos um processo judicial antes. Como nós não tivemos um processo judicial antes, então tem que ser proposta uma ação. Ação de execução. Então, é uma ação própria. Você vai ter que obedecer aos requisitos do Código de Processo Civil, né? E da petição inicial, do artigo 319 do Código de Processo, e aparelhar essa ação de execução com o título, com o cheque, com a nota promissória, com o contrato, enfim. E o devedor vai ser citado. Citado não para se defender. Nós já estamos diante de uma ação de execução. Ele vai ser citado para pagar. Pagar. Ou pedir parcelamento do débito. E só na extrajudicial permite parcelamento do débito. Ele deposita 30% e o restante até 6 vezes. 6 vezes. Chegaremos lá. Estou só te comentando para você ver a importância de você saber distinguir um título do outro, do judicial e do extrajudicial. Que a lógica do título extrajudicial, por exemplo, permite parcelamento. O pagamento é só em 3 dias. Lá no judicial é 15. Se ele paga, aqui no extrajudicial, se ele pagar, ele vai ganhar um bônus. É um sistema premial. Ele vai ganhar um desconto de 50% dos honorários. O juiz dá um despacho, fixando os honorários em 10%. Tudo 10%. E aí, na extrajudicial, se ele paga, ele vai pagar metade dos honorários. Ao invés de pagar 10%, ele vai pagar 5%. Então, é um sistema premial. Ele premia o devedor que paga. Já o sistema judicial, ele pune o devedor que não paga, fixando uma multa de 10% sobre o montante. Então, é uma diferença considerável, né? Bem considerável. Então, vamos lá. Né? Então, nós temos a diferença de procedimento, nós temos a diferença de mentalidade. Tá? Então, vamos estudar, então, esses títulos. Vamos começar pelo judicial, pelos títulos judiciais, tá? Então, os judiciais, vocês perceberam, estão aí no artigo 515 do Código de Processo Civil, tudo isso aqui, apenas brevemente, porque eu fiz um esquema, eu acho que o esquema é melhor da gente mentalizar, né? Bom, então olha só para a gente ver a redação, né? Eu vou comentar o esquema, tá? Mas vamos ver só a redação, o que está no código, para você também se familiarizar com o que está escrito no código. São títulos executivos judiciais, né? Cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. Aí ele vai rolar aqui as diversas espécies, né, de decisões judiciais ou de equivalentes, né, equivalentes judiciais, tá bom?
Então, nós vamos comentar aqui as decisões proferidas no processo civil, né, que reconhece a exigibilidade de obrigação, decisão homologatória de autocomposição judicial, homologatória de autocomposição extrajudicial, formal de partilha, né, certidão de partilha, crédito do oficial de justiça, do auxiliar, sentença penal condenatória, parte importante, interessante. Olha, a sentença arbitral, então é proveniente fora do judiciário, fora do poder judiciário, mas o sistema reconhece como sendo o equivalente judicial. Então, não é proveniente do poder judiciário, mas o legislador acabou por equiparar. Então, uma sentença proveniente de um árbitro, né, de uma arbitragem formalmente instituída, então ela vai ser equiparada a um título judicial, e logo a execução vai seguir a ritualística dos títulos judiciais, né? Sentença estrangeira também, nós temos, olha que interessante. Mas a sentença estrangeira, para que ela produza efeitos, ela tem que ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, tá bom? E temos também a decisão interlocutória estrangeira. Também tem que passar pelo STJ, e o STJ tem que dar uma ordem de execução, que a gente chama de exequatur, tá? Pois bem, então vamos lá. Então, eu preparei esse esquema aqui, né, que resume tudo isso. Então, para quem é visual, como eu, é melhor ver o esquema, né? Então, vamos lá. Vamos comentar aqui, então, uma por uma, né? Bom, então, a primeira coisa, né, então, o que o sistema fez, né, aqui, foi arrolar, né, um documento, né, previsto na lei, que vai ter força executiva. Então, quaisquer desses documentos vão ser dotados de força executiva, tá? Então, a primeira delas, né, como você pode perceber, é a decisão proferida no processo civil que reconheça uma exigibilidade, né, de uma obrigação, né? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa mentalizar, né? Então, aqui nós estamos falando de decisão civil, decisão proferida no âmbito de um processo civil, né? Então, não é uma decisão penal, não é uma decisão trabalhista, eleitoral, militar, administrativa. Primeiro ponto, então, nós temos que fazer uma exclusão, né? Então, é uma decisão proveniente do processo civil, de um processo civil, então, ação de cobrança, ação de indenização, né? Enfim, não importa a origem, a natureza, né? Mas tem que ser um processo civil, uma ação civil, e essa ação tem que reconhecer, haver um reconhecimento de uma exigibilidade de uma obrigação. E essa obrigação não pode ser tanto de pagar uma quantia, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, ou uma obrigação de entrega de coisas. São as 4 modalidades obrigacionais que nós temos, né? Vocês viram lá direito das obrigações, e que, óbvio, acaba por reverberar aqui, né? Então, e aqui você tem, né, você pegando ali a redação, né, do próprio código, né, essa redação, basta então esse reconhecimento dessa exigibilidade dessa obrigação, pura e simplesmente. Nada além disso, né? Porque antes nós tínhamos uma discussão, né, entre sentença declaratória, sentença condenatória. Então tinha autor que falava, olha, se é uma ação declaratória, e ali, mesmo que tenha elementos obrigacionais, a obrigação de pagar, como era uma ação declaratória, não cabia execução. A doutrina antigamente falava que apenas as ações condenatórias é que podiam ser executadas. Porque a condenação, ela te impõe uma prestação, a condenatória, uma prestação, uma obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar, justamente o que está aí retratado, né? E somente as condenatórias é que poderiam, então, ser executadas. Se não fosse uma ação condenatória, se não fosse uma sentença condenatória, não cabia execução. Aí nós tínhamos um problemaço com relação às questões tributárias, né? Porque às vezes é muito comum lá em direito tributário, não sei se vocês, acho que vocês não estudaram ainda, mas vão estudar. Em direito tributário é muito comum a chamada ação declaratória. Declaratória, inexistência de relação jurídica tributária. Você faz isso antes do lançamento tributário, né? Então,
E sendo a ação procedente, né, pode ser que isso gere um crédito por parte do proponente da ação. E por esse entendimento mais antigo, né, como era uma ação declaratória, mesmo que ele gerasse um crédito, ele não podia executar. Era um absurdo, porque os processualistas se apegavam a uma questão formal. Né? Não, você não entrou com uma ação condenatória, de obrigação de pagar. Você entrou com uma ação para declarar apenas. Então agora você conseguiu, ok, mas você vai ter que entrar com outra ação, né? Uma ação condenatória. Então era totalmente surreal, era totalmente irracional esse tipo de raciocínio. O STJ, né, em 2005, acabou adotando o entendimento, olha, que não importa que tipo de sentença que você esteja, se é ação declaratória, se é ação condenatória, não importa. Se tiver elementos obrigacionais, né, falando, olha, certeza, agibilidade, liquidez, são os elementos obrigacionais, ou seja, quem deve, o que deve, a partir de quando deve, né, e quanto deve, que são os elementos obrigacionais. Se esses elementos estiverem presentes, isso por si só basta para que você esteja diante de um título executivo executável, né? Então, esse é um ponto de amarração muito importante. E aí depois o código foi reformado e passou a prever de forma genérica. Falou, olha, e isso está no código de 2015 que nós estamos estudando. Não importa que tipo de sentença você esteja, né? Reconheceu, então, que há uma obrigação, né? Há uma exigibilidade, então isso por si só basta. Aliás, não precisa nem ser líquido, né? Porque nós vamos ver a aula que eu vou disponibilizar depois para vocês, e que se não tiver quantificado, depois você entra com um incidente chamado liquidação de sentença, tá? Antes de executar. Então esse é o primeiro ponto, né? Uma questão bem simples, né? Então hoje em dia é muito mais fácil, né? Você está diante de uma decisão judicial proveniente do Poder Judiciário, de uma vara civil, né? Ou de uma ação civil. Então, basta ali que se você esteja diante de um reconhecimento de uma exigência, uma exigibilidade obrigacional, por exemplo, uma obrigação de pagar, por exemplo. Né? Tem ali os elementos obrigacionais todos, fala de quantia, né? Ou fala dessa exigibilidade com relação à obrigação de pagar, então isso por si só basta. E o CPC foi bastante generoso, né? Ele falou que, o CPC atual falou que, olha, não importa o tipo de obrigação para que se permita uma execução, né? Pode ser, inclusive, obrigação de fazer, não fazer, entregar coisas. Então, facilitou muito, né? Bom, então, é o grosso das ações de execução por título judicial são as execuções de sentenças cíveis. Então, a imensa maioria dos casos, você vai estar diante de cumprimento de sentença de execuções proferidas numa vara civil. Então, uma ação de indenização, uma ação de cobrança, né? Ou qualquer outro tipo de ação em que se fixe, por exemplo, perdas e danos, né? Que fixe alguma obrigação de pagar. Né? E não apenas obrigação de pagar, mas também são executáveis e não vão ver o momento próprio as execuções de obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisas. Tá bom? Que a gente chama de tutela específica. Agora, isso aqui é a imensa maioria dos casos, né? Decisões proferidas no processo civil. É a imensa maioria dos casos. Mas não só. Nós temos também outras modalidades de títulos, outros tipos de documentos que também são conferidos eficácia executiva, né? Eficácia executória. Então, vamos analisá-los. A primeira, a outra, né? E aqui eu tenho que chamar atenção para vocês de algumas questões interessantíssimas, que às vezes não faz muito sentido, mas enfim, está na lei e nós temos que explicar. Porque olha o que diz. Decisão homologatória de autocomposição judicial. Isso aqui não tem problema, já vou explicar. Esse aqui que é o problema. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial. Presta atenção nesse detalhe. Autocomposição extrajudicial. E essa aqui é autocomposição judicial. Perceba a diferença. Perceba a diferença. Né?
Então, ambas estão aqui no capítulo dos títulos judiciais, meus caros. Qual é a diferença? Essa primeira hipótese, a autocomposição judicial, essa aqui do inciso segundo, né? Vamos aqui no nosso esquema. Então, decisão homologatória de decisão ou de autocomposição judicial. Então, essa primeira hipótese é bastante simples. É o seguinte caso: você propôs uma ação contra um réu, né? E no curso do processo, durante, né? Você fez um acordo. Você fez um acordo. Então, este acordo vai ser levado ao magistrado para que o magistrado homologue. Homologue. Então, essa primeira hipótese, autocomposição judicial, é quando as partes fazem um acordo dentro do processo. Então, já tem uma ação em curso. Você já tem um autor, você já tem um réu, e eles, dentro do processo, fazem um acordo. Tá? Então, esse processo vai ser extinto com julgamento de mérito. É uma hipótese de extinção do processo com julgamento de mérito, e o juiz vai proferir uma decisão homologatória. Ou seja, ele homologa, ele ratifica, né? Homologar é ratificar, então ele ratifica, confirma aquela decisão, aquele acordo, perdão, e esse acordo passa a produzir efeitos. E aí que está o ponto. Se este acordo não for cumprido, não sendo cumprido, aí você faz um mero requerimento no próprio processo, e vai instaurar a chamada ação de execução, que a gente agora chama de cumprimento de sentença. Então você vai estar, se a parte contrária, por exemplo, não cumpriu com o acordo, né? Você vai então propor, fazer esse requerimento, né, da execução, do cumprimento de sentença. Então você vai buscar cumprir a decisão que foi homologada, né? O acordo que foi homologado judicialmente. Tá bom? Então, essa é a outra hipótese. Tá? Então, os acordos homologados, como foram homologados dentro do judiciário, então você vai executar ali naquela própria ação, tá? Por mero requerimento. Agora, tem uma outra aqui que meio que não faz muito sentido, mas enfim, vamos enfrentá-lo, né? Essa outra hipótese, na minha opinião, ela é meio um nonsense. Porque olha o que ela diz: autocomposição extrajudicial. Ou seja, as partes fizeram um acordo fora do judiciário. Fora do judiciário. Então, esse acordo, né, então, não tem um processo. É realizado independentemente da existência de um processo a respeito, né, desse litígio. Então, ele é feito fora do poder judiciário. Então, é o acordo extrajudicial homologado judicialmente. Então, o que eu vejo aqui que é um nonsense é o seguinte: a parte faz um acordo fora do judiciário e depois ela vai ter que instaurar um procedimento de jurisdição voluntária, fazer um requerimento expresso, que na jurisdição voluntária não há litígio, há meros interessados, né? Então, requerente, requerido, interessado, interessado. Então, eles vão propor uma ação pela via da jurisdição voluntária para ser distribuída junto a uma vara civil e pedir para o juiz homologar este acordo que foi feito fora do judiciário. Este acordo foi feito fora do judiciário. Então, olha só, decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, que é levado ao juiz, né? Porque fala em decisão homologatória, então isso é levado a um juiz para que o juiz homologue. Então, como que isso é levado ao juiz se eu fiz um acordo fora do judiciário? Você vai ter que, então, propor uma ação pela jurisdição voluntária e vai ter que vai ser distribuído para uma vara e vai pedir para o juiz homologar, né?
Então, eu, sinceramente, né, não vejo muito sentido nisso, porque, porque nós temos o contrato assinado por duas testemunhas. Qualquer contrato que você tiver, basta você colocar ali duas testemunhas, que ele vai ser considerado um título executivo. Só que ele não vai ser título judiciário, vai ser um título extrajudicial. Então, aqui, nesse acordo extrajudicial homologado judicialmente, né, você, então, está diante de um conflito que não é resolvido no processo judicial, ele é feito fora, esse acordo de vontades é fora, só que você vai ter que levar para o juiz para que ele homologue. Né? Então, você vai ter que instaurar ali um procedimento de jurisdição voluntária e o judiciário está abarrotado de processo, sabe-se lá quanto que ele vai homologar isso. Então, às vezes, se você tiver pressa, né, eu vejo pouca prática nisso. Você não vai conseguir, é difícil você conseguir justiça gratuita para isso, você vai ter que pagar custas, né, de jurisdição voluntária, enfim, para homologar esse acordo, só para pegar a assinatura do juiz. Né? Então, eu não vejo muito sentido nisso. Eu acho pouco prático. Né? Você primeiro, você tem que costurar um acordo fora do judiciário. E depois você vai ter que propor a ação pela jurisdição voluntária, procedimento de jurisdição voluntária, que tem um regulamento próprio ali no CPC, e isso só vai ser título executivo depois que o juiz homologar. Ou seja, você já tem um acordo costurado, mas só vai ser título depois que o juiz homologa. Só para falar que você está diante de um título judicial, né? Então, eu sinceramente eu acho pouco prático isso, nessa hipótese. Mas que basta você ter um contrato assinado por duas testemunhas, que vai ser título. Só que o contrato assinado por duas testemunhas não é título judicial. A não ser que a pessoa faça muita questão, né? Eu quero na presença do juiz. Tem uns caras mais antigos, né? Que às vezes não confiam em contrato, acha que estar diante da presença de um juiz é o que importa. Só se for. Mas eu, sinceramente, não recomendo. Não recomendo. O contrato já te dá uma segurança. Não pagou, não adimpliu o contrato, né? Tem duas testemunhas, executa. Só que aí você vai ter que propor uma ação de execução, né? E o sistema é o sistema premial, né? Então, acho melhor. Mas, enfim, gosto, né? Você tem essa opção aqui, então, tá? Às vezes, se você fez um acordo fora do judiciário, né? Por exemplo, lá no seu escritório de advocacia, você fez um acordo lá com o cliente, ambos assinaram lá um acordo. Se você quiser tornar isso um título judicial, é só então propor a ação pelo procedimento de jurisdição voluntária e pedir para o juiz homologar, porque nós estamos falando aqui da hipótese de decisão homologatória, então, ou seja, passa pelo juiz. Né? Depois que o juiz homologa, publica, né, e aí sim você está diante de um título judicial. Mas enfim. Professor, Pois não. só tirar uma dúvida com o senhor. Aqueles acordos de partilha em divórcio que você já leva pronto, encaixaria nesse extrajudicial? Se você fez antes, né? Já foi fechado antes de abrir o processo de divórcio, você já só levou para homologar e decretar o divórcio. Se levou para o juiz homologar, perfeito. Seria essa a hipótese. Seria essa a Não, hipótese. bacana. Se foi feito no cartório do tabelionato, né? No cartório, que você pode fazer, né? No cartório de notas, né? Então, por escritura pública, e aí vai ser título extrajudicial. Se você tiver feito no cartório, né? Do tabelião de notas, né? Então, porque qualquer acordo que é feito junto ao tabelião, ele é título extrajudicial. Então, você tem que ver essas duas hipóteses. Mas levou para o juiz homologar, vai ser judicial por ter a chancela, né, do juiz. Teve a chancela do juiz, é judicial. Então, essa é a hipótese. Não, Bom bacana. exemplo. Bom exemplo. Beleza, gente? Entenderam isso? Mas como eu estava falando para o Jader, né, é só
qualquer escritura pública, né, ali aqui, ó, ou documento público, né, então vai ser considerado título extrajudicial, tá? Então, se for feito junto ao tabelião, que você pode fazer divórcio junto ao tabelionato, né, então isso Eu tem natureza de usei título esse exemplo. extrajudicial. Eu Uhum. usei esse exemplo porque o meu divórcio foi feito assim, só que aí teve que ser judicializado porque tinha filho, né? Eu tenho uma Sim, filha. perfeito. Aí, Quando você tem filho menor, tem que ser judicializado, obrigatório, perfeito. e, Porque tem que ter a intervenção do MP, né, também, exatamente, para ver se os interesses do menor estão sendo atendidos, né? Exatamente. Mas se fosse, por exemplo, sem filhos menores, né? Então você poderia fazer tudo via cartório, né? De cartório extrajudicial, e seria título extrajudicial, caso de descumprimento. Tá? Mas como teve a chancela do magistrado por ter filhos menores, vai ser título judicial em caso de descumprimento. Tá? Ótimo exemplo. Te agradeço. Interessante, né, esse regramento, né, do direito de família. Bom, então a próxima hipótese, formal e certidão de partilha. Bom, aqui é o seguinte, né, formal e certidão de partilha. Ele fala, assim, exclusivamente em relação ao inventariante e aos herdeiros, né, sucessores. Bom, esse formal, né, ou a certidão de partilha, eles vão acabar por documentar a transferência do patrimônio do falecido, da pessoa que faleceu, aos seus herdeiros. E, e as peças, né, que compõem, então, essa descrição, né, de quem é o credor, quem é o devedor, isso às vezes acontece dentro do formal de partilha. Que perceba, vocês vão estudar, por exemplo, inventário, processo de inventário. No processo de inventário, a discussão é bastante limitada. Você discute ali quem são, qual o patrimônio deixado, quem são os herdeiros e as dívidas deixadas pelo devedor, pelo falecido, perdão. Então, a certidão, né, ela vai ser um documento, né, então expedido pelo Poder Judiciário, na vara onde tramitou, né, o processo de inventário, e ali vai atestar também, né, os bens transferidos a cada herdeiro, e também, eventualmente, pode constar os débitos, né? Então, e cada qual herda a sua cota parte, né? E você acaba sendo responsável por aquilo que você herdou. Então, formar um certidão de partilha, então ele vai representar, né? Ele vai ser o documento expedido, né? A partir da sentença que põe fim ao procedimento de inventário. E se ali constar uma obrigação de pagar a quantia, então isso vai ser um título executivo idôneo, né, para embasar uma execução. Então, só que aí que tá, por isso que tá falando aí a questão dos herdeiros, né? Esse título só vincula os herdeiros. Porque tem uma regra lá em direito das sucessões, vocês vão estudar, que o herdeiro só responde a partir dentro daquilo que ele herdou. Então, se eu herdei 100, eu só vou responder por 100. Não se responde além daquilo que herdou, né? Então, e os responsáveis pelos débitos do falecido são os herdeiros. Então, por isso que se fala que o título ele só vai vincular o inventariante, né, os herdeiros, né, os sucessores. Então, e ele só vai valer em face deles, né? Então, esse formal de partilha, né, também, ou certidão de partilha, tanto faz, eles acabam sendo expedidos, então, pela secretaria, onde tramitou o processo de inventário, e se ali constar a obrigação de pagar, esse poderá ser executado, né? Então, é um ponto muito interessante que, por vezes, acontece, né? Por vezes acontece. Às vezes é comum, né, que se faça os pagamentos já dentro do inventário, né, que o propósito do inventário é justamente isso, né, averiguar credor, devedor, patrimônio e herdeiros, e depois fazer a partilha, né,
mas não é raro você deixar, às vezes, uma obrigação a ser paga a posteriori, né? Por exemplo, parcelamentos, né? Enfim. E caso haja inadimplemento, tem um reconhecimento de uma obrigação dentro do inventário, então poderá ser executado, né, a posteriori. E o documento a ser expedido pela secretaria é o formal de partilha, ou certidão de partilha, tanto faz o nome, tá? Então, é bastante interessante essa regra. Bom, uma outra, né, que nós temos aqui, outra hipótese, é o chamado crédito do auxiliar da justiça. Esse é um ponto bem interessante, né? Um pouco raro, né, de acontecer, mas é possível, né? Por exemplo, auxiliar da justiça é o perito, tradutor, intérprete, né? E a atuação deles tem um custo, tem um custo. E pode ser que aconteça das partes não arcarem com esses custos, não pagarem, darem o cano. Então, o que permite que o sistema? Que, por exemplo, o perito não recebeu a metade lá dos honorários, dos honorários periciais. Os honorários são pagos antes e depois com a entrega da perícia, né? Então, antes da perícia realizada, você paga metade do valor da perícia e a outra metade você paga depois que a perícia é entregue. Então, imagine que essa segunda metade não tenha sido paga, né? Então, por exemplo, quem pediu a perícia não ficou satisfeito com o resultado, ficou furioso, né? E não quis pagar, né? Então, o perito ele só precisa comunicar ao magistrado, falar, olha, excelência, o magistrado ele pode ver, né, que não foi feito o pagamento, porque o pagamento ele tem que ser comprovante, tem que ser depositado em juízo, e o comprovante, obviamente, vai ficar constando lá no processo, né? Então, o juiz, às vezes, ele pode ver que não tem o comprovante, não foi feito o pagamento, ou o próprio auxiliar, né, que é o perito, pode reclamar, pode falar, excelência, até o presente momento não recebi a segunda parte, né, do pagamento da perícia. Então, o juiz verificando isso, né, ele declara, ele vai dar uma decisão simples, né, declaratória, que há um débito em aberto. E aí que tá. Quem que vai executar? O auxiliar da justiça. Então, o perito vai, no próprio processo, fazer um requerimento de instauração do processo de execução, do cumprimento desta decisão, né? Então, é bem interessante essa outra hipótese. Então, se o perito não receber, né, ou algum auxiliar da justiça não receber, então basta o juiz declarar e para que no próprio processo, né, no próprio processo, se instaure a execução, tá? Então, esse é um ponto também bem interessante aqui do nosso sistema executivo. Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer. Nunca vi, mas, enfim, não duvido que possa acontecer, claro, né? Então, calote, né? Calote a gente não pode subestimar, né, meus amigos? Bom, e a outra, né? Essa aqui eu acho que é a mais interessante delas, a sentença penal condenatória. Então, perceba, a sentença penal condenatória é título executivo judicial. Judicial. Só que não é qualquer sentença penal. É a sentença penal transitada em julgado. Então, são questões que você precisa mentalizar. Isso vem da onde? Isso decorre do quê? Se você for ver o artigo 91 do Código Penal, o inciso 1º fala lá dos efeitos, né? O artigo 91 fala dos efeitos da sentença penal condenatória. E um dos efeitos da sentença penal condenatória, que está lá no artigo 91 do Código Penal, um dos efeitos é justamente falar sobre o dever de indenizar. Então, todo aquele que comete crime tem o dever de indenizar a vítima ou os familiares, caso a vítima tenha morrido. Então, essa sentença
penal, né, então tem uma eficácia anexa, né? Mas como as pessoas são presumidas inocentes, né, presunção de não culpabilidade, então essa imposição ao condenado, né, do dever de reparar o seu crime, ela só vai se dar após o trânsito em julgado, tá? Então, perceba que a própria redação do Código de Processo Civil, né, ela é clara, dizendo que apenas a sentença transitada em julgado é que é considerado título executivo judicial, tá? Então, esse é um ponto de amarração muito importante que você precisa mentalizar. Então, é imprescindível o trânsito julgado para que tenha, então, a chamada eficácia executiva, né? Porque a sentença não transitada em julgado ainda está pendente de recurso, né? A gente até viu o que aconteceu no caso Lula lá, né? Então, ele foi condenado em todas as instâncias e chegou no STF. O STF anulou, né? Então, somente com o trânsito julgado, então, você vai ter formado o juízo de culpa de forma definitiva e logo só vai poder ser desencadeada, então, uma ação de execução forçada, né, nocível, uma ação de indenização, né. Um ponto que você precisa mentalizar é o seguinte, deixa eu abrir um novo slide aqui para a gente explicar isso, que é uma questão interessante lá em direito das responsabilidade civil. O que é obrigações, né? Então, nós temos o seguinte. Então, ó, as indenizações. Nós estamos falando de dever de indenizar, né? Nós temos dois debates. Nós temos o an debeatur, e nós temos o quantum debeatur. Esses dois debates aqui no âmbito da ação de execução. Ação de indenização, perdão. O an debeatur é a discussão do se deve. Se deve ou não. Esse é o debate a ser feito. Certo? E no quantum debeatur, como você já deve ter intuído, é o quanto se deve. São elementos totalmente distintos, né? Porque para você averiguar o quanto devido, primeiro você deve averiguar se a pessoa deve ou não deve. Ok? Eu lembro que eu te falei da sentença ilíquida, né? Então, a possibilidade de sentenças ilíquidas é justamente permite que você discuta o an debeatur, se a pessoa deve ou não. Por exemplo, foi atropelado lá pelo ônibus, né, no exemplo que eu te dei, precisa fazer 8 cirurgias, mas às vezes pode ser só 6, só 5, né, dependendo do organismo, da recuperação, dependendo de uma série de fatores. Então, eu não preciso esperar ali se convalescer, né, ou ter a recuperação total, não preciso. Então, basta que eu proponha, então, a ação de indenização. Só que essa ação de indenização, como eu não tenho ainda todos os elementos para apurar o quantum devido, eu vou discutir o an debeatur. Se a pessoa deve ou não deve indenizar. Se ela agiu com culpa, com dolo. Né? Então, esse debate é feito lá naquela ação de indenização. E depois, né, por exemplo, veio a sentença e disse, olha, é devido a indenização. Ele foi o causador. Ele agiu com dolo ou agiu com culpa, então tem que indenizar. Né? Ou não, a responsabilidade é objetiva, independe de dolo ou culpa, basta conduta, nexo de causalidade e resultado. Isso aconteceu. Então, a sentença é julgada procedente para fixar o dever de indenizar, naquele exemplo. Depois, eu vou te mandar depois a aula de liquidação, na liquidação você vai discutir o quantum debeatur. Então, isso aqui é objeto da liquidação de sentença. Lembrando que o título tem que ser líquido, certo e exigível. Certo? E por que eu estou falando disso? Porque a sentença penal, né, a sentença penal condenatória fixa o meu Deus, ele corrige automático. Debeatur. Debeatur significa débito, né? Tá? Ela vai fixar o dever de indenizar a sentença penal, ou seja, fixa
o dever de indenizar. Certo? Então, isso está lá no artigo 91, artigo 91, inciso 1º do Código Penal. Então, são efeitos anexos da sentença penal condenatória. Só que nós estamos falando de execução. E você sabe que a execução ela pressupõe exigibilidade. Ela só vai ser exigível após o trânsito em julgado. Então, no caso da sentença penal condenatória, a exigibilidade é condicionada ao trânsito em julgado. Ok? Bom, eu quero que você preste atenção no seguinte. Até 2008, não tem muito tempo, não. 2008 não tem muito tempo, não. A sentença penal ficava só nisso. Só falava o seguinte, olha, o condenado tem que indenizar a vítima ou os seus sucessores. Se a vítima estiver viva, indeniza a vítima. Se a vítima não estiver viva, indeniza os seus sucessores. Ponto. Esse debate acerca do quanto se deve, né, que é o debate acerca de valores, esse debate era feito lá no cível. Então você pegava essa sentença penal condenatória, transitada em julgado, instaurava um incidente chamado liquidação de sentença. É isso que vai ser a próxima aula que eu vou enviar para vocês. E na liquidação você apura valores. Valores. Olha, gasto tanto com o hospital, ficou internado não sei quanto tempo, porque tomou um tiro, né? Sei lá, ou facada, né? Precisou depois gastar mais não sei o que com fisioterapia, mais isso, aquilo, outro. Teve dano moral, lucro cessante, que parou de trabalhar, porque ficou se convalescendo, se recuperando, né? Enfim. Toda a extensão do dano é discutida lá na liquidação de sentença. Então, ó, antes de 2008, toda a discussão acerca dos valores eram feitas no incidente de liquidação de sentença. Possível. E apurado o valor, a vítima ou herdeiros é executado a sentença possível. Esse panorama. Bom, você já deve ter intuído aí que a coisa mudou, né? Vamos duplicar os slides aqui. Dupliquei. Pois bem, hoje, o que nós temos? Então, agora eu vou falar após 2008. Nós tivemos uma reforma do Código de Processo Penal que então tivemos uma reforma do CPP, Código de Processo Penal, e permite ao juiz da vara criminal fixar o valor da indenização. Isso aqui está lá no até decorei. CPP, artigo 387, vou pegar esse artigo, inciso 4. Então, agora, no próprio debate, né, lá do Código de Processo Penal,
Então, o juiz, né, por causa justamente desses efeitos, né, da sentença penal condenatória, ele também pode já fixar um valor. Ele pode fixar um valor da indenização. Só que nós temos problemas aqui, né? Eu já vou te falar quais são esses problemas. Deixa eu só pegar aqui o CPP. Vou pôr aqui a redação para vocês verem. CPP. 7. Ó, é a lei, a reforma, tem até aqui o número da lei. A reforma foi pela lei 11.000. Essa lei aqui, ó, que alterou o CPP. Né? Lei 11.719. Nós tivemos várias reformas em 2008. Foi sobre a questão das prisões, a prisão cautelar, a questão da fiança, a fiançabilidade. Nós tivemos a reforma do júri, né, e dos procedimentos, e nessa reforma dos procedimentos acabou mudando essa parte. Tá? Então meio que quebrou a base, né, do sistema. Deixa eu pegar aqui a redação. Só para você estar diante, mentalizar isso. Inserir um novo slide. Título. Ok, peraí. Deixa eu pôr no Word. Word fica bom. Entender, né? Esse aqui é o CPP com a redação da lei número 11.719 de 2008. Mudou, né? Essa lógica que antes, lembra? Vamos recapitular. Antes você tinha que ir para o cível para discutir valores. E aí, ó, olha o que eles fizeram. Olha aqui, ó. O juiz, ao proferir sentença condenatória do Código de Processo Penal, né? Então, nós estamos no 387 do Código de Processo Penal. Então, mencionará as circunstâncias agravantes, atenuantes, ok? Outras circunstâncias, tal, para fixar a pena, né? Vai aplicar a pena conforme com as suas conclusões. Esse é o debate que sempre foi lá no âmbito do penal, né? Qual a quantidade de pena, regime inicial, né? Se é fechado, aberto, semiaberto, enfim, multas, se tiver multa, ok. Sempre foi esse o debate. Mas olha só o que eles acresceram. Eles acresceram também essa parte aqui, ó. Fixará um valor mínimo para reparação de danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Bom, eu falei que ia ter problemas, né? Qual o primeiro problema que a gente vê aqui? O legislador ele foi meio que desastrado, porque ele adentrou na esfera civil. Ele introjetou um debate civil dentro de uma sentença penal. E o objeto do penal, né, acho que vocês já estão estudando, né, processo penal, alguns já estudaram, né, mas o objeto do penal é você defender sobre fatos. Né, então, e o Ministério Público, quando ele propõe uma ação penal, né, ele fica em torno da culpabilidade, se o fato é típico, ilícito, culpável. Geralmente o debate fica em cima disso. Não é introjetado dentro do debate no processo penal acerca de valores de indenização. Esse valor não é introjetado, até porque nós tínhamos essa realidade que eu disse para vocês. Né, o Código Penal já tinha esse efeito secundário, né, do direito do Código Penal, de fixar o an debeatur, né, se deve ou não, então é um efeito automático, né, e o interessado, né, no caso vítima ou seus herdeiros, iam para o cível para buscar esses valores. Então sempre foi esse debate. Então o cachimbo entorta a boca, né? Então aí o juiz está autorizado a fixar um valor. O juiz está autorizado a fixar um valor de indenização, né, com base nesse permissivo aí. Mas e o contraditório? Ele vai fixar com base em quê? Vai tirar da cabeça dele, eu acho que você sofreu um dano aqui de 50 mil, vou fixar 50 mil. Né? Enfim, fica bem arbitrário. Né?
O STJ, eu sempre critiquei isso, sempre achei isso essa questão muito arbitrária. O STJ acabou meio que pondo uma pá de cal nisso, né? Até separei aqui o número do julgado. Em 2018, né, 2019, o STJ disse o seguinte: olha, tudo bem, esse artigo ele é válido, né, o 387, inciso 4, que permite, então, que o juiz estabeleça na sentença um valor mínimo, né, mas desde que, para tanto, tem que ter um pedido expresso dentro do processo penal. E tem que ser feito pelo querelante ou pelo MP. Por quê? Porque tem que garantir o contraditório para a defesa. O juiz ele não pode chegar a inventar e falar assim, como eu estou condenando aqui a pena, por exemplo, de 9 anos, né, e 2 meses, mais multa de tanto, né, regime inicialmente fechado, então também vou fixar aqui uma indenização. Se não teve o debate prévio, contraditório para a defesa, isso é indevido, essa parte é nula. Né? Então, eu estou pegando aqui, vou para o precedente, né? Então, o STJ, nesse precedente aqui, ó, neste precedente, 2018, depois foi confirmado em 2019, falou que para que isso aqui seja possível, para que o juiz possa, né, fixar então esses valores, tem que ter o debate prévio no processo penal. No processo penal. Tá? Deixa eu pôr aqui a ideia. Recurso, né? Eu aqui mesmo. Para que o juiz fixe o valor da indenização, deve processo penal ser assegurado o contraditório, assegurado que houve pedido sobre, assim como o contraditório e ampla defesa. Certo? Ou seja, o juiz não pode fixar do nada, né? Inventar, né, da cabeça dele. É isso que ele está dizendo. Né? O contraditório é o mínimo aqui, né, que se espera. Tá? Enfim. Tem entendimento também do STJ, falando o seguinte, olha, se esse valor ficar insuficiente, que o juiz criminal, ele não tem elementos, ele atua na área penal no início da carreira dele de juiz, né? Depois ele vai para uma vara penal, né? Eu conheço juízes que são juízes aqui em Beraba mesmo, os caras estão há 30 anos numa vara penal, né? Então, já se afastou do direito civil já há muito tempo. Então, é interessante, né? Então, que se esse valor fixado for um valor inferior, não impede que o interessado vá para a área civil, né? Entre uma execução, antes de entrar com a execução, ele apure eventuais diferenças, né? Eventuais valores no âmbito do civil. Então, ele pode voltar esse debate lá no âmbito civil, tá? Caso verifique que o valor ficou aquém, o valor ficou insuficiente. A doutrina fala isso. A doutrina fala sempre a favor da vítima, né, e dos herdeiros, né, mas como é bilateral, né, então não podemos fechar a porta também para... Mas aí vai ter um outro problema, né, se foi fixado na sentença penal e transitou em julgado, então aquele valor torna indiscutível. Então, só poderia ser discutido, então, eventuais insuficiências. Por exemplo, o juiz fixou só 20 mil. Esse valor é pouco. Não permite a ressarcibilidade. Né? Então, por isso que a doutrina fala que é só a favor da vítima. Né? Então, porque aí a vítima verificou que o valor é insuficiente, ela pode buscar, então, a reparação do que sobrou, do que faltou, melhor dizendo, na área civil. Porque todo aquele que causa danos a outro é obrigado a indenizar. E como a sentença penal ela já fixa o ante beatur, ou seja, ele deve, ele foi condenado, já transitou em julgado. Então já foi fixado que ele deve. Então, toda a extensão do dano, todo o dano tem que ser ressarcido, tem que ser indenizado. Então, se no juízo criminal ficou um valor aquém,
ele pode rediscutir essa causa, a diferença, o valor que não foi fixado, pode ser então depois fixado no cívio. Tá? É bem interessante. Eu, particularmente, mesmo com esse posicionamento do STJ, eu acho que isso aqui tinha que ser declarado inconstitucional. Esse 387, inciso 4. Eu acho que tinha que acabar aí. O penal é aí. Que é a questão da pena, regime inicial de cumprimento, né? E só. O valor de indenização isso tem que ir possível. Possível. Até porque, olha que imbróglio. E se o juiz fixou um valor a menor? Aí, vamos advogar pro diabo. Né? Vamos fazer advogado do diabo. Advogar pro criminoso, né? Advogar pro diabo, literalmente. Né? Então, o cara, a vítima chega lá e fala, olha, esse valor fixado lá no penal foi um valor insuficiente. Eu estou precisando de fazer outra cirurgia, né? Então, depois de um tempo, acabou tendo um problema decorrente daquela facada que tomou, daquele tiro que tomou, enfim, né? Ou então a pessoa ficou paraplégica por causa daquele crime e agora surgiu um novo tratamento de medula, de não sei mais o que permite a recomposição. Aí ele quer fazer aquele novo tratamento e vai custar não sei quanto, né? Enfim, estou inventando aqui. E aí? Se você fica só naquele debate, olha, a sentença penal fixa o dever de indenizar. E pronto, acabou. A extensão do dano você discute no cível. Agora, esse é o lógico. E sempre funcionou até 2008, assim. Eles quebraram essa base, falando para o juiz penal que ele pode intrometer no cível. Aí o juiz fixa lá um valor baixo. Transita em julgado. Você vai causar problema para a vítima. Depois para receber essa diferença. O cara vai falar assim, opa, sentença penal transitou em julgado, o valor lá é 20 mil. Então você está... E a sentença penal ela prepondera no cível. Ó, que debate interessante. E aí? Então você vai acabar criando um problema, o cara vai recorrer, ele vai ter matéria para embargar depois dessa execução, né, por excesso de execução. Então, aí às vezes você pega um civilista, né, ou alguém que tem uma mente fechada, né, acerca dessa questão da vitimologia, e você vai causar um problema. Né? Que poderia ter sido evitado, você poderia ter evitado se você tivesse deixado de fixar o valor e falado assim para a parte interessada. O debate acerca do quanto se deve é feito no cível. Então, que vá para as vias próprias. Eu, se juiz fosse, eu ia fazer isso em todas as sentenças penais. Todas. Sem exceção. Sem exceção. Né? Enfim, argumento não falta. Ok, meus amigos? Então, tem uma questão aqui muito interessante. E se o condenado falecer? Se o condenado falecer, né, por causa do princípio da intranscendência da pena, tem doutrinadores que falam que não transmite aos herdeiros do condenado. Porque isso aqui é um desdobramento da condenação criminal, né? Então, aí eles falam o seguinte, terceiros, no caso, seriam os herdeiros do condenado, né? Então, eles não se submetem à coisa julgada criminal. E eles não podem ser submetidos à execução forçada. Então, olha que interessante, né? Esse entendimento. E chegou no STJ, tem até precedente do STJ. É um precedente antigo, né? Não averiguei se o STJ mudou de entendimento, né? Me parece que não, porque eu estava consultando um livro aqui até de 2021, né? Então eles falam que há uma intransmissibilidade da responsabilidade, da execução forçada para terceiros, né? Então só seria quem está constando na sentença penal. Se aquela pessoa não tem bens, quando morreu, então não transmite para os seus herdeiros. Tá? Enfim, um entendimento bem interessante. Um pouco polêmico, né? Me parece. Né? Mas é um ponto interessante. Um outro ponto, né, que você precisa mentalizar é que o que foi decidido aqui
como aqui nós estamos discutindo se deve ou não, esse debate aqui não se discute aqui. Então, há uma vedação, né? Uma vedação de discussão no âmbito da execução acerca do se deve ou não. Então, o que foi decidido aqui não se discute aqui, tá? Então, cuidado com isso. Então, se a sentença é justa ou não, né? Então, se deve ou não, esse debate não é feito aqui. Aqui é só acerca de valores. Valores lá no cível. E, fixados os valores, que é no incidente de liquidação de sentença, né? Depois aqui, né? Na liquidação de sentença. Então, os valores forem fixados na liquidação de sentença no cível. Então, depois vamos deflagrar o processo de execução. Tá bom? Pois bem, para a gente terminar essa parte, né, vai ficar no tempo certinho. Sentença arbitral, né? Sentença arbitral também é uma outra modalidade interessante. Ela foi, então, tida aqui, equiparada a um título executivo judicial, né? E quando se fala em sentença arbitral, né, então, lá na arbitragem, então, tem que ter condenado a parte, né, o devedor, né, a uma prestação pecuniária. Então, se lá na arbitragem foi falado, olha, o fulano deve ao Beltrano o X, né, valor, então isso vai ser constituído como um título judicial. Lembrando que na arbitragem ele só pode solucionar a crise de certeza. O que é crise de certeza? Aquilo que nós falamos lá na parte de princípios, né? Ou seja, se quem é que deve, né? A quem assiste o direito. Só isso. Só isso que eles podem fazer. Executar não é possível. Execução não é possível na arbitragem. Então, se lá na arbitragem falar, olha, o fulano deve 50 mil ao Beltrano e não houver o adimplemento obrigacional, né, o Beltrano, titular do crédito, vai ter que entrar com ação de execução nocível. Como foi declarado isso numa arbitragem, uma sentença arbitral, então ele vai ter que seguir o rito da execução por título judicial. Tá? Então, lembrando, né, a arbitragem não é atividade judicial, a sentença foi equiparada a um título judicial, tá bom? Cuidado com isso, né, aqui no âmbito do processo de execução, tá bom? Então, e eventual, né, inadimplemento, então você vai ter que seguir o rito da execução por título judicial. Perceba, o título foi formado lá na arbitragem. Então aqui você vai ter que propor uma ação de execução nocível, né, ação de execução nocível, porque a sentença foi formada fora do judiciário. Então aqui você vai ter que propor uma ação de execução. E essa ação de execução, ela vai seguir a ritualística do cumprimento de sentença. Então, o devedor, como é uma ação, então ele tem que ser citado. Citado o devedor. Ele vai ser citado para pagar em 15 dias. Não pagando, multa de 10%. E expedição de mandado de penhora e avaliação. Tá? E mais os honorários de 10%. Né? Então, aqui, como nós estamos falando de execução por título judicial, não tem aquela questão do parcelamento, né, de desconto de honorários, se ele pagar no prazo, não tem nada daqui. Aquilo é para execução extrajudicial. Tá? E por fim, para a gente terminar, né, com relação a arbitrar, era bem simples, nós temos a sentença estrangeira e a decisão interlocutória estrangeira. Bom, eu vou começar explicando isso daqui, né, com uma pergunta. É possível que uma decisão estrangeira produza efeitos aqui no Brasil? Perfeitamente. Só que para que isso aconteça, nós temos que ter a chamada homologação de sentença estrangeira. Então, o STJ, né, tá lá na própria Constituição, se for pegar o artigo 105, lá que fala da competência do STJ, lá fala que o STJ tem a competência para homologar a sentença estrangeira. Então, essa sentença estrangeira, ela vai passar todo por um crivo lá, né, tem uma resolução lá do STJ que fala do procedimento, é uma resolução número 9, né, de 2005. Por que de 2005?
Porque antes essa competência era era do Supremo Tribunal Federal. E foi alterada e passou a ser da competência do STJ. Então, a emenda constitucional 45, né, de 2004, então nós tivemos o advento então dessa mudança, né, transferindo para o STF, ou do STF para o STJ, e então o STJ editou uma resolução, né, de número 9, né, de 2005, que fala todo um processo de homologação de sentença estrangeira, tá? Então ali eles vão averiguar, olha, por exemplo, se houve contraditório, que é o devido processo legal, né? Se houve o devido processo legal lá naquele país, se aquela decisão ela não fere o nosso direito aqui interno, né? Então, por exemplo, uma dívida de jogo, num cassino, né? Que em muitos países o cassino é legalizado, aqui no Brasil não é. Então o STJ não vai homologar essa dívida dessa sentença. Então tem toda uma ritualística que tem que ser seguido dentro do STJ, é um processo que tramita perante o STJ, e o STJ então vai fazer toda essa averiguação e poderá homologar, né, caso verifique que houve o devido processo legal, que aquilo não fere a nossa ordem jurídica interna. E homologando essa decisão que homologa, essa decisão do STJ que homologa a sentença estrangeira, essa homologação ela vai ser o título executivo. Tá? O título executivo. E é bastante interessante, né, que essa execução ela tem que tramitar perante a Justiça Federal, tá? Perante a Justiça Federal de primeiro grau, que deve tramitar a execução de sentença estrangeira. Se você tiver curiosidade, tiver interesse, né, nesse assunto, né, se quiser saber mais detalhes, eu tenho uma página chamada Direito no YouTube, chamada Direito Internacional Aberto. Eu criei várias páginas, né, no YouTube sobre direito constitucional, direito administrativo, processo, né, esse aqui também de processo. Então, eu tenho uma lá chamada Direito Internacional Aberto, em que o ano passado eu dei aula de Direito Internacional Privado e Público também. E essa matéria é de Direito Internacional Privado. Então, eu tirei uma aula inteira, ficou 1h30 só para explicar isso. Só para explicar o processo de homologação de sentença estrangeira. Então, se você tiver interesse, né, entra lá na minha página, chamada Direito Internacional Aberto. Naquela minha página do YouTube, né, que é o YouTube, vou pôr aqui no chat, youtube.com/, meu nome, né, Murilo Gutierrez, eu ponho lá os canais que eu tenho no YouTube. E lá nos canais, eu ponho lá o Direito Nacional. Então, tem uma aula lá só sobre homologação de sentença estrangeira. Então, fiquei 1h30 só para explicar isso. Eu entrei até no regimento interno do STJ, fui analisando artigo por artigo do regimento. Tem umas questões lá bem controvertidas lá também que eu analisei. Então, se você tiver interesse em ir além, né, entra lá no meu canal lá do Direito Nacional Aberto, tem uma aula sobre isso. E a outra aula também que eu tenho lá, né, que a aula de Direito Internacional não é com repercussão do processo civil, processo civil internacional, né, é a questão da decisão interlocutória estrangeira. É possível que, por exemplo, venha um mandado de penhora de fora, uma tutela cautelar, mandando bloquear bens de fora para o Brasil. Então, essa é outra hipótese aí que eu coloquei para vocês, decisão interlocutória estrangeira. Precisa passar pelo STJ também. Só que como é uma decisão interlocutória, movida por urgência, né, o STJ então vai averiguar também esses requisitos. E se tiver tudo ok, se preencher todos os requisitos do regimento interno do STJ, o STJ vai dar uma ordem de cumprimento. Por exemplo, uma ordem mandando penhorar, ordem mandando bloquear bens, né? Ou citar o réu, aqui, às vezes o réu mora no Brasil, né, mas ele responde lá fora. E essa ordem de cumprimento de uma decisão interlocutória estrangeira, aí tem um nome técnico chamado de exequatur. Exequatur. Tá? Então também é uma outra questão que eu comentei em detalhes, né, lá. Então essa questão do exequatur, né, as chamadas cartas rogatórias. Cartas rogatórias. Tá? Então é bem interessante. Se tiver interesse,
Claro que não vai dar tempo, porque só esses dois temas, homologação de sentença estrangeira e o exequatur, né, vai dar ali quase 3 horas de aula. Se eu explico, você pegando 1h30 de cada, né, explicando, vai dar quase 3 horas de aula. Então, às vezes, se tiver interesse, fica aí o convite. Tá bom, meus amigos? Então, tá lá. Bom, então terminamos, né? Então, esses aqui são títulos executivos de natureza judicial, né? Então, essa questão da decisão estrangeira, né? Então, tem que ser homologada pelo STJ, o exequatur também, né? A ordem de cumprimento, e vai tramitar perante a Justiça Federal. Tá? Não esqueçam desse detalhe, perante a Justiça Federal. Tanto que esse assunto, né, se você tiver interesse em juiz federal, esse assunto é bastante cobrado. Tá? Então, nós fechamos os títulos judiciais e na próxima aula, então, nós vamos falar dos títulos extrajudiciais, vamos falar da análise do artigo 384. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar por hoje. Então, na próxima aula, a gente volta para falar sobre os títulos extrajudiciais. Agradeço vocês. Muito obrigado. Bom final de semana e até a próxima. Professor. Oi? Pois não. Não esquece de mandar os slides pra gente. Mando agora. Vou salvar aqui bom. em PDF. Obrigado, bom final de semana. Muito obrigado, Ana. Bom final de semana.